Seja bem-vindo a mais um episódio do Farolcast. O Farolcast é o podcast do Farol de Desenvolvimento da Paraíba. Aqui nós trazemos aquelas pessoas que fizeram, que estão fazendo e que pretendem fazer pelo nosso estado. Pessoas que constroem, que empreendem, que têm ideias que possam transformar e construir uma Paraíba cada vez melhor para todos. E hoje, para brilhantar aqui este episódio, estou com Tâmara. Tâmara que é empresária, Tâmara que é presidente da Abrazel, uma instituição aí, uma entidade de uma relevância muito grande para o Brasil e aqui para a Paraíba. Tâmara, seja bem-vinda. Eu sei que você é muito ocupada, então ter essa tarde aqui, esse momento para conversar conosco, eu fico bastante agradecido a você já de imediato para que possamos aqui fazer assim um bate-papo legal que possa trazer essa visão de empreendedora, de mãe, de esposa, de presidente de uma entidade tão importante. Seja bem-vinda. José, eu que agradeço pelo espaço aí para a gente poder conversar e espero que vocês gostem. Tá. Vamos começar o seguinte, quem é Tâmara na fila do pão? Primeiro é seu nome, por que esse nome Tâmara? Então, na época que eu nasci, estava tendo uma novela e tinha uma personagem com o nome Tâmara, então, para vocês terem uma ideia, teve uma época que na minha sala tinham 4 do Tâmaras. Porque pegar Por aquela conta da novela, mesma idade, né? Então as mães colocaram Tâmara. Tá. E você começa a sua vida empreendedora. Vamos falar aqui sobre a mulher empreendedora e vamos falar também sobre a presidente da Abrazel. Sim. Tá? Que era assim, por que um restaurante deve se filiar? Quais são os benefícios que vocês fazem? Tudo isso nós vamos conversar aqui hoje. Eu quero começar conversando sobre quem é Tâmara, o que você já fez na vida, qual foi seu primeiro trabalho, por que você enveredou pelo empreendedorismo. Então fala um pouco para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre você. Então, Tâmara, ela é filha de Marcos e Kio, né? Marcos empreendedor, que saiu da Paraíba aos 13 anos de idade, de Cabaceiras, para poder tentar ganhar a vida em Recife. Na época, Recife, capital do Nordeste, então muita gente ia para lá e meu pai foi morar em um galpão com alguns outros homens. E morava em Cabaceira, na cidade ou no interior de Cabaceira? Não, na cidade. Ah, tá. E aí, mas o interior, a cidade de Cabaceiras hoje tem 6 mil habitantes. Porque geralmente essa cidade tem a parte rural, né? E a parte rural, a gente tinha água, não tinha energia, mas... Não, ele já morava na cidade. Tá. Eu imagino como devia ser, ele tem 50 anos atrás, devia ser, 40 anos, 50 anos atrás, né? Se hoje tem 6 mil habitantes? 6 mil habitantes, já devia ser uma zona rural, né? Verdade, um povoado, isso. E aí ele vai e começa a crescer, ele começa a trabalhar assim que chega lá e depois conseguiu comprar a loja que ele trabalhava e aí foi crescendo. E aí eu cresci com um pai que eu admirava muito como empreendedor, uma mãe que tinha deixado de trabalhar para cuidar das filhas, mas que também muito admirável. E aí eu disse, não, eu quero isso para a minha vida desde pequena. Então, desde pequena eu não brinco de boneca. Eu brincava de escritório. Então, eu já gostava. Desde pequena, muito quantos anos você está falando? Desde que eu me entendo por gente. Eu não me lembro brincando de boneca. Eu me lembro brincando de escolinha, eu me lembro brincando de escritório, eu me lembro imitando, falando com os fornecedores do meu pai. E aí, muito nova, quando começou a época do computador, eu acho que eu devia ter uns 12 anos, eu comecei a fazer computação no colégio. E aí, você morava em Recife? Caruaru. Tá. Aí eu já morava em Caruaru. Quando eu tinha de 5 para 6 anos, meu pai saiu de Recife e foi empreender em Caruaru. E aí, eu lembro que eu fazia computação no colégio e chegava em casa e queria fazer as planilhas do meu pai, né? Na época, os sistemas eram bem fracos. Então, eles não tinham retaguarda. Disquete, né? Eles não tinham retaguarda. Então, você tem que fazer o financeiro. O sistema era para tirar nota, né? Você tem que fazer estoque, financeiro, tudo em planilha. E aí, eu ficava pedindo a pai para fazer as planilhas para ele. Quantos filhos? Duas meninas. Eu e minha irmã, que é mais nova do que eu. E aí, quando eu entrei na faculdade, meu pai disse, eu não quero que você venha trabalhar para mim. Eu já trabalhava assim, fazendo pequenos serviços em casa, para o amigo dele, que também ia, vou botar um sistema, eu ia lá ensinar. Já empreendia. Eu já ensinava. E aí, o pai disse, eu não quero que você venha trabalhar para mim. E aí, eu queria trabalhar em banco. Na verdade, eu queria seguir os passos de painho, mas eu queria ser bancária, não sei porquê. E aí,
O banco só aceitava no terceiro período. Fui trabalhar em uma loja de informática. Comecei ali como um telefonista, atendente. E aí depois fui subir para manutenção, mas continuei ali também. Depois fui para a área de serviço. Depois fui para compras. E aí fui acumulando funções, saí de lá. E quando eu saí, o dono colocou 3 pessoas no meu lugar. E aí eu já entendia que, assim, eu pensava um pouquinho diferente dos outros. Eu fazia realmente porque eu gostava, eu fazia pelo desafio. Eu gostava de pegar um problema e resolver. Aquilo me dava uma satisfação, que obviamente que o dinheiro é importante. E eu também trabalho pelo dinheiro. Mas a satisfação de resolver um problema, de conseguir solucionar, de mudar o processo, me fascina até hoje. Mas aí Paião teve um problema de saúde e aí eu tive que assumir a loja dele. Estava passando também por uma dificuldade financeira. Foi o momento talvez mais difícil. Era de que a empresa do seu pai? Era uma distribuidora de hortifruti. Talvez o momento mais difícil, mas talvez o momento mais importante da minha vida. Porque foi aí que eu aprendi, muito mais na dor do que no amor, a resolver problemas de fato, assim. O problema vem e aí meu pai diz assim, ó, tá devendo, atenda, dê satisfação. Vamos fazer conta. E aí eu aprendi muito. Mas assim, foi um momento muito difícil porque como era distribuidora de hortifruti e era na Ceasa, a loja abria de 4 horas da manhã, eu tinha que acordar às 3. E eu ia dormir normalmente à meia-noite, então dormia muito pouco. Você tinha quantos anos nessa época, Ayrton? Aí já 19. Certo. 18 para 19, eu acho que ainda não tinha 19 completo não. Mas fazia um ano mais ou menos que eu tinha entrado na faculdade, eu devia ter meus 18, 19 anos. Muito nova. Entro numa Ceasa, um mundo muito masculino. Isso aí a gente tá falando de mais de 20 anos atrás. Então, na época em Ceasa, realmente só tinha homem. Hoje não, você vai, tem muito filho, muita mulher, né? Tem uns escritórios mais organizados. Na época, não. E aí eu tive que criar entrar muito mais nesse universo masculino para ser respeitada. E consegui, graças a Deus. Hoje, por onde eu passo dentro da Ceasa, eu sou bem respeitada, porque eu consegui... Isso, a Ceasa de Caruaru. Caruaru ainda. Certo. Aí volta, a gente muda o formato do negócio. Mas aí foi num tempo de mudança do negócio. Assim como o táxi. Né? Não é porque o empreendedor, o taxista, ele se tornou ruim, é porque os tempos mudam. Os modelos de negócio mudando, vai evoluindo. Isso. E o que foi que aconteceu na distribuidora de hortifruti? Os supermercados, eles começaram a entender que ali era um atrativo e eles começaram a vender mais o hortifruti diário. Eles começaram a comprar diretamente no produtor. E começaram a competir com as feiras livres. Então, meu pai fornecia aos supermercados, mas também fornecia à feira livre. O pessoal da feira livre, ele começou a entrar em dificuldade. Porque ele começou a perder cliente, começou a perder público e aí ele começou a dever ao fornecedor dele. Foi esse o motivo maior da saída da dificuldade ou já foi? Isso já é um segundo momento já? Não, esse foi o principal motivo da dificuldade. E aí, como fazer do limão a limonada? E aí a gente foi entrando mais no supermercado, que era o que estava dando, mas aí caiu muito, né? O nosso faturamento e margens. E aí, assim, o nosso patamar de vida caiu muito. E aí a gente começou a entender, vamos fazer outra coisa. E Painho Painho já fazia eventos, mas era como hobby. E aí, vamos começar a fazer eventos. A gente fez o nosso primeiro evento, que foi o nosso primeiro evento já juntos, né? Que foi aqui como vocês têm em Campina Grande, aqueles camarotes. Certo. Lá em Caruaru também tem. A gente pegou um camarote desse, um bar estilo camarote. E aí eu conhecia muita gente dentro da cidade, né? A gente vivia na alta sociedade. E aí conseguimos faturar muito bem. Foi sucesso total. Comprou o camarote e vendeu os ingressos. A gente vendeu o ingresso e vendia o bar também. Vendia as bebidas e as comidas. E fomos convidados para povoar uma área de Caruaru que era ponto de tráfico, de prostituição. E aí foram convidados todos os restaurantes que fizeram parte do São João de Caruaru para povoar essa área que era no centro da cidade.
E nós fomos os únicos que acreditávamos. E para você entender que a gente estava tão mal, que a gente não tinha nem o dinheiro para mexer, para fazer, para reestruturar o espaço. Mas, de novo, com amizade, a gente conseguiu fazer esse ponto dar muito certo. Entramos no ramo da alimentação fora do lar, inicialmente em entretenimento, que aí era um pub, e funcionava de quinta a domingo, e era 4 horas da tarde até 6 horas da manhã. Trabalhávamos muito, e era só a gente, era meu pai no balcão, minha mãe na cozinha e minha irmã no salão. Aí depois fomos botando funcionários, fomos crescendo, botamos um bar, depois fomos para o metro quadrado mais caro da cidade, na principal avenida. E viemos para João Pessoa. A Avenida Agamenon Magalhães. Ainda hoje tem o fulano lá. Hoje nós não somos mais sócios, agora há pouco que nós saímos da sociedade, inicialmente continuamos. Mas aí fica a distância. E a gente entendeu por bem a gente ficar só aqui, porque tinha que estar nesse... Aí vocês mudam para João Pessoa quando? 2010. Aí já chega aqui, já abre um restaurante. Não, desculpa, 2010 não. 2016. Aí já abre um restaurante aqui. Passamos um ano, né, montando o restaurante fulano. Como aconteceu? Meu pai veio, ligou pra mim e disse, tem um ponto do lado do golfinho. E a gente já paquerava com o golfinho. A gente já via muito a João Pessoa pra casa da minha tia, que mora em frente ao golfinho. E a gente já paquerava muito com o golfinho. Mas seu Lula, na época, não tinha intenção de vender o golfinho. Nem a gente tinha dinheiro pra comprar. Vimos o ponto, o pai ligou pra mim. Na mesma semana eu vim pra cá pra negociar o ponto. Passei um dia aqui negociando, negociação pesada. Botamos o ponto. A gente tinha um dinheiro que a gente gastou 5 vezes mais do que a que a gente tinha, né? Vai pra banco. Tem que acreditar, né? Tem que acreditar. E a gente vê assim, né? Você passa hoje, vê 3 grandes empreendimentos, não sabe o que aconteceu até você chegar. Ainda tem alguns, vocês têm muita sorte, né, rapaz? Logo 3, né? Exato. Menina, a gente trabalhou muito, José. A gente gastou 5 vezes mais do que o que a gente tinha. Então, vai para banco, vai para empréstimo, vai para tudo. E aí, o que era que a gente fazia? A gente pegava eventos nas cidades vizinhas a Caruaru e negociava com a pessoa que montava a estrutura. Pegava o camarote e ele bancava a estrutura para o prefeito e a gente fazia a exploração desse camarote. Vendia os ingressos e fazia o bar. E aí, assim, a gente chegava nessas cidades na quinta-feira para montar tudo. Saía de lá na segunda-feira. Às vezes a gente dormia 2 horas por dia. E eu não estou exagerando. Porque terminando a festa, a gente tendo que abastecer, a gente fazendo recebimento de dinheiro. E era bem puxado. Já tive negócio de... Não era bares, mas foi barraca em festa, já tive já. E eu sei como é que isso funciona, sabe? Você trabalha... Assim, começa muito antes os preparativos para poder naquele momento estar pronto. Isso. E depois trabalha para fazer a desmobilização ali. Realmente é muito puxado. E aí você vem para cá. Aí nessas festas daí a gente já estava aqui para pagar de dívida que a gente tinha feito para montar o fulano. Um ano, depois a gente já estava bem estabilizado, a gente realmente trabalhou muito. Quando a gente coloca o fulano daqui de João Pessoa, bar de praia, beach club, a gente achava que a gente não ia apanhar porque a gente tinha já 4, 5 anos em bar em Caruaru. E a gente apanhou muito, a dinâmica totalmente diferente. E aí a gente teve que reaprender. Isso é uma coisa também que muitos empreendedores, eles cometem... Vou chamar esse erro, tá? Porque eu já cometi também. De você pegar, assim, como eu já fiz, eu vou lá e faço. Mas se você analisar, João Pessoa, Recife, Caruaru e Campina Grande, elas estão aí, fazem um quadrado praticamente. Distância maior de Campina Grande, Caruaru, acho que é 10 quilômetros a mais. Para João Pessoa, 120, sim. Recife, 120, Caruaru, 120. Só que a população de Caruaru, ela tem um perfil totalmente diferente do perfil de Campina Grande. É impressionante isso, você percebe isso. E eu já abri negócio em Campina Grande, que esse mesmo pensamento é abrir em Caruaru. Deu certo num canto, não deu certo em outro. Então, às vezes, a gente faz no feeling, tá certo? Mas tem que aprender a trocar o pneu com
Sim. o carro andando. Então, o que você tá trazendo acontece muito com empreendedores, de querer replicar o modelo. Por isso que dá importância você pesquisar bastante, porque se você fosse fazer novamente, faria diferente. Mas me conta aí o que aconteceu. Não, tudo muda. O cliente muda, mas o cliente interno, o colaborador muda, o perfil é outro. Né? Fora que eu saio de um bar noturno, de 4 da tarde até 5 horas da manhã, para um bar diurno, de 9 horas da manhã até 8 horas da noite, né? Quando a gente abriu com fulano, a gente quis trazer uma inovação, porque isso já é uma característica nossa, desde Caruaru. Tudo que a gente botou sempre vem com uma inovação. E aí a gente quis botar a música ao vivo até 8 horas da manhã e todo mundo Essa é a minha dizia que ia dar pergunta. errado. O que vocês abriram? O que tinha de diferente? Por que o fulano? Porque eu fui muito ao fulano e gostava muito, sabia que era de vocês, sabe? Sou cliente lá há muito tempo. Sempre a gente vem com... Não, vamos botar alguma coisa diferente, né? Tem que inovar. Não vamos ser mais um. Mais do mesmo, né? Isso. E aí o golfinho, e a gente respeitava demais, a gente dizia assim, vamos pegar a rebarba do golfinho. Então, um golfinho, 3h30, ele já estava encerrando ali. Então, vamos pegar quem tá saindo do golfinho. Vamos botar a música ao vivo, que o golfinho não tinha. E vamos puxar essa música até 8 horas da noite, que é pra gente ter tempo com esse cliente dentro de casa. Aí a gente criou um lounge na frente, e enfim. Música ao vivo é muito complicado, porque a mudança do público é muito rápido. Então, você ganha dinheiro muito rápido. A linha, ela cresce muito rápido, mas também ela desce muito rápido. É diferente de quando você trabalha só com comida, que você não tem música. Porque aí ela é uma linha mais contínua. E aí, a gente colocou o fulano. Um ano depois, veio a proposta pra gente ser sócio no Lovina de Ponta de Campina. Entramos no Lovina Ponta de Campina. Mas eu acho que um mês depois veio a proposta da gente comprar o golfinho. Compramos o golfinho para não entrar um concorrente do nosso lado. E aí a gente tentou trabalhar cada marca com um público diferente para que a gente não concorresse com a gente mesmo. Aí hoje, como é que tá essa relação? Então, os dois um do lado do outro? Golfinho? Continua do lado do outro, com públicos diferentes, né? Tá. Na época que a gente começou, fulano era totalmente jovem, música ao vivo, golfinho, muito tradicional. Então, no golfinho, até hoje, a gente recebe pessoas que chegam lá, assim como eu. Eu frequentava o golfinho quando eu era menina. O golfinho tem 36 anos de história. Acho que 37 anos de história. Então, eu levo meu filho hoje... Hoje, meu filho já tem 19. Então, eu comecei a frequentar o golfinho com uma idade ainda menor. Mas hoje chega lá avô, filho e neto, que o avô frequentava quando novo e agora tá levando o neto. Então, o golfinho é muito tradicional. Então, vamos deixar o golfinho família, sem música ao vivo, com a mesma cozinha. A gente tem Dona Sandra lá, que tá há mais de 20 anos, quase 30 anos de golfinho. Então, a gente tem funcionários bem antigos, com mais de 20 anos de história de golfinho. Deixa o golfinho bem tradicional e deixa o fulano do jeito que é. Para jovem, música. Então, não concorrem entre si. Um do lado do outro, mas não concorrem. E por que não fazer um só? Porque aí a gente ia lidar com o mesmo público, né? Faz sentido. Bem estratégica aí a sua visão aí de manter os dois públicos, que até não se misturam muito, né? O jovem vai mais para paquerar, tal, quer com a família, para o seu filho, para brincar, uma coisa outra diferente. Pra você ter ideia, no fulano a gente veio botar Espaço Kids agora há pouco, porque a gente tá mudando. E aí, depois você abre agora também no Seixas, que hoje compreende aí o grupo? Que outros empreendimentos? Hoje a gente tem fulano, que eu sempre começo pelo fulano, que é o primeiro. Lovina Ponta de Campina, Golfinho, Lovina Seixas, um hotel em Cabaceiras, um hotel fazenda, o Rancho da Ema. E agora a gente tá abrindo uma empresa de turismo. Não para concorrer com ninguém, é mais pra gente ir atender os nossos clientes que estão ali. Não receptivo, porque a gente vai trabalhar com os receptivos. O que acontece hoje é que o cliente chega ou na rede social ou no próprio estabelecimento, e aí ele quer fazer algum passeio e hoje a gente não consegue atender. Então, a gente vai pegar os receptivos que já trabalham com a gente, os guias que já trabalham com a gente, e a gente vai só fazer esse repasse, né? Fazer esse trabalho. Então, não vou dizer que é um receptivo, mas a gente vai trabalhar, assim, com passeios. De maneira resumida, conhecemos aqui um pouco da história empreendedora do grupo, do seu pai, da sua mãe, da irmã, enfim.
Agora eu quero conversar com você sobre o mercado de alimentação fora do lar, é assim que chama? Alimentação fora do lar. Alimentação fora do lar. Como é que está esse mercado? O quanto ele tem crescido? Quais são as expectativas? Como é que vocês veem aí esse momento? E depois eu quero falar também um pouco sobre as mudanças que vêm pela frente, né? Assim, mudanças estruturais no modelo, no ambiente de negócio. Mas antes, como é que está João Pessoa? Tá? Assim, onde eu tenho andado, já vou aqui dando o que eu escuto aí fora, é que João Pessoa tem uma culinária assim fora de série. Como é que é essa visão que você tem hoje, quem está de dentro ali do empreendimento? Então, não tenho como falar de setor sem falar de João Pessoa, porque eu acho que andam juntos. Esse boom que João Pessoa deu em João Pessoa, ou que João Pessoa deu no turismo, eu acho que é uma soma de vários fatores. Eu digo em todo lugar que eu vou que as belezas naturais de João Pessoa sempre existiram. Esse povo acolhedor, ele sempre existiu. Faltava que a joia fosse tirada do cofre e apresentada às pessoas. E aí, vai aqui com todo o respeito ao governo do estado e Prefeitura Municipal de João Pessoa, que fizeram e estão fazendo um trabalho muito forte nesse sentido. E aí você pode puxar o que se tinha de orçamento para o turismo antes, há 5, 6 anos atrás, e o que a gente tem hoje. Então é uma diferença enorme, a gente está presente em todas as feiras de turismo e aí João Pessoa começa a aparecer. Mas, se não anda em paralelo com o setor privado, não tinha tido o boom que teve. Porque quando você vai para algum lugar, você não leva uma marmita. Você tem que ter o que fazer naquela cidade. E não é só passeio, você tem que comer bem. E aí João Pessoa traz isso. Começou João Pessoa a ser invadida por outras pessoas, digamos assim, né? Então hoje, quando a gente começa a falar com as pessoas, tem muita gente de fora que se apaixonou por João Pessoa, pela segurança de João Pessoa, pela qualidade de vida que João Pessoa traz e veio morar aqui. E aí começa a empreender aqui. Fora os moradores que começam a entender, rapaz, tô vendo aqui uma oportunidade. O bom é que as pessoas se especializaram. Então hoje a gente tem ótimos restaurantes que não deixam a desejar em lugar nenhum do mundo. Você anda o mundo e escuta isso. E você anda o mundo e você vê assim, nós temos italianos bons, nós temos beach clubs que em grandes centros não tem. Eu tô puxando pra mim, né? Não, tá certo. Não, pode puxar, pode puxar. Porque... Sabe o nome disso como é que é? Fazer o jabá. Exatamente, mas aí, você anda aí o Brasil? Não, eu conheço o restaurante, não sabia antes de conhecer você, que era de você, eu frequento há muito tempo. E assim, só complementando a sua fala anterior, e essa semana eu estava falando também com um amigo de fora, perguntando, José, o que houve com João Pessoa? E eu disse exatamente isso. Olha, as praias continuam as mesmas, a água não está mais salgada, nem menos salgada, nem mais quente, nem menos quente. Apenas foi, eu acho que havia um certo delay. Eu acho que Recife e Natal tiveram esse crescimento alguns anos atrás, tá? Sim. Só que no último censo que nós tivemos, Natal perdeu população e Recife perdeu população. Eu tive em Natal recentemente conversando com alguns amigos e a gente não sente neles esse brilho que a gente sente no pessoense. E aqui eu vou aumentar a sua fala em dizer que, além dos que nós temos atualmente, que deram esse foco ao turismo, à cidade como um todo, ao estado como um todo, a gente tem tido uma safra, eu chamo assim, de bons governadores, tá certo? Sim. Todos que passaram, construíram, fizeram obras estruturantes. Sim. Obras que faz com que, eu me lembro que um tempo a gente só tinha, aqui para fazer evento para 500 pessoas, só tinha o Hotel Tambaú como centro de convenção. Tá? Então, assim, nós tivemos quem fez o centro de convenção, nós tivemos quem fez a estrada para Campina Grande duplicada, nós tivemos quem rasgou aqui o Litoral Sul, o governo de Buriti, se não me falha a memória. Então, são governadores que vieram preparando para chegar a esse momento. O grande desafio agora, eu acho que é manter. Eu vou estar trazendo aqui várias pessoas para discutir sobre isso. Inclusive, o próximo que eu vou gravar vai ser exatamente com especialistas da área da construção civil. Porque a gente consegue segurar essa maré alta? Essa é uma grande pergunta, tá certo? Porque o que tem de construção em João Pessoa, tomara que segure. Tomara que segure, que a gente quer que mantenha isso aí. Porque não adianta só você chegar.
Agora tem que manter. Tem que manter. Então é preciso que continuemos com essa pegada. E aí eu tenho certeza que instituição como a Abrazel, como CDL, Fé Comércio, Farol, entre outros, tem que se unir em um plano de Estado, porque a gente, às vezes, não pode entrar um próximo governo, um próximo prefeito e mudar o que está sendo feito. Aí tem que ter plano de Estado. E nós devemos ser também vigilante desse progresso, sabe? Vigilante. Por isso que o Farol Desenvolvimento tem essa prerrogativa e, inclusive, a gente está nessa fase de fazer parcerias com outras entidades para ver essa coalizão para ser propositivo. Como é que você, que está lá na ponta, pode contribuir com o Estado, contribuir com a sua visão, para que eles possam entender que devem continuar independente de bandeira política A, B ou C. Sim. Então, assim, nós temos essa responsabilidade como cidadão, nós temos como empreendedores de manter esse crescimento. Então, aqui eu faço sempre esse convite a todos, sabe? Vamos unir forças para propor essa continuidade. Porque, como você falou, não é um do lado da mesa e o outro do outro. É os dois pegados na mão, olhando para o futuro. Isso. Como é que a gente pode contribuir? Como é que o seu conhecimento que está lá na ponta pode ajudar quem está legislando, quem está executando, sabe? Então, a sua visão, compartilho demais com ela. É uma junção de fatores que levaram a João Pessoa a ser o que é. Eu moro ali no Busto-Tamandaré e ali é interessante, sabe? Que ali tudo acontece ali. Marcha para Jesus, acontece ali. Passeata pro Lula, acontece ali. Passeata pro Bolsonaro, aparece ali. Passeata pro aborto. Tudo acontece ali. E não é só isso. Turista ali. Tem dia que vai até 2 da manhã, 3 da manhã, coisa que era um deserto antigamente. Então, João, à noite ali para caminhar, tem engarrafamento de gente. Você não consegue mais caminhar. Tá? Então, assim, esse boom traz também desafios novos. Sim, que foi o que aconteceu com Recife e Natal. Como a gente pode ajudar? Essa é a grande pergunta. Então, só voltando o que você falou, geograficamente, eu acho que João Pessoa não conseguiu crescer, porque a geografia não ajudou muito, né? Recife muito desenvolvido, Natal também. Então, quem estava aqui estudava em Natal em João Pessoa, e Recife, João Pessoa não abastecia ninguém no comércio. Porque para trás era Campina que abastecia. Por um lado, Natal, para o outro lado, Recife. E aí a gente ficou isolado aqui. Só que isso nos trouxe uma qualidade de vida maior, porque aí a gente tinha uma segurança muito grande. Enquanto as outras cidades estavam desenvolvendo muito, com o desenvolvimento vem algumas questões que, se não bem tratadas na hora certa, que é isso que você está falando, esse crescimento, ele deixa de ser um crescimento saudável. E aí, hoje, isso sim é a nossa preocupação. A gente, enquanto entidade apartidária, que é o meu caso, o caso da Abrazel, é o caso do Farol, é o caso da BIH, que a gente não tem partido, o nosso partido, de fato, é a sociedade. A gente tem que, sim, buscar soluções e ajudar ao Estado, porque eu acho que ninguém faz nada sozinho. Enquanto o setor privado, o setor público, e esse é o nosso pensamento, eles estiverem brigando, ninguém ganha, mas a partir do momento... Quando dois elefantes brigam, quem sofre é a grama, né? Exatamente. Mas quando os dois se unem num propósito maior, aí eu acho que dá super certo. Então, eu acho que o nosso papel é justamente esse, né? A gente vem conversando muito com segurança pública. Temos uma parceria forte aí com a PM. A gente vem conversando muito com todas as secretarias para a gente entender onde é que a gente pode ajudar, mas também para a gente cobrar algumas soluções, né? A gente está tendo muita reunião na CEMOB, transporte público. É uma pauta que a gente vem encabeçando aí, justamente por isso, porque a gente precisa manter a qualidade de vida, porque foi isso que atraiu essas pessoas. Então, para a gente continuar tendo essas pessoas vindo a João Pessoa e voltando, a gente diz que quem vem a João Pessoa quer voltar, quem volta quer morar. E para a gente continuar com esse slogan, tem que continuar com a qualidade de vida que a gente tem hoje. E aí é todo mundo juntos, cada um fazendo sua parte. Porque assim, a gente tem tido já essas preocupações e sabemos que, se não forem tratadas agora, elas crescem. Elas crescem, tá? Então, acho que todos nós temos essa responsabilidade. Fala um pouco mais sobre a Abrazel, tá? De empresária
que assim, eu acredito que você não tinha o que fazer, tava sem tempo, tava com o tempo sobrando. Acabou a coisa, eu não tenho o que fazer, eu vou pra Brasel. Vou ser presidente lá porque vou arrumar uma ocupação. Foi assim, não foi? Mais ou menos. Eu fui convidada inicialmente por um convidado, né, Delano Tavares. Ele estava na pasta como secretário de turismo. Antes de entrar, ele tinha sido convidado para ser presidente da Brasel. Na época, ninguém estava querendo. Era meu amigo Arthur. Era de Arthur. Arthur teve muita dificuldade porque Arthur pegou no pior momento para qualquer instituição. A pandemia. Né? Fiz muitas reuniões com o Arthur de madrugada. Lá na CDL, lá na CDL, o Nivaldo, ele já do grupo de risco, tudo, ele chamava eu ficar à frente, sabe? Sim. E aí, Arthur, fizemos parte de um grupo aí, assim, que a gente ficava às madrugadas discutindo o que fazer. Mas pode continuar. Eu acompanhei a história assim, de Arthur. Né? E aí, Arthur não queria deixar a instituição, não digo na mão de qualquer um, mas assim, ele queria alguém que realmente desse continuidade ao trabalho, porque é uma instituição realmente muito séria e muito relevante. Então, convidou Delano, mas aí Delano estava para assumir a pasta do turismo, não pode, né? Quem tem cargo público. E aí, Delano foi e me chamou. O convidado me convidou. E aí, Deus me livre, Delano. E aí, passou um ano, assim, aí ele chamou João do NUI. E aí, João também me convidou. Aqui em cima. E aí, João também me convidou. E aí, eu não tinha essa aproximação com o Arthur. E aí, Arthur depois veio conversar comigo. E aí, a gente passou um tempo conversando. E o Arthur, não quero. Porque eu só entro se for para fazer bem feito. Se for para não fazer bem feito, eu não quero entrar. E eu não tenho tempo. Sendo que aí eu tenho um propósito dentro de mim, que é aquilo que eu falei logo no começo, que eu gosto. Na verdade, não é um propósito, mas eu tenho inquietação dentro de mim, que eu gosto de resolver problemas, mas eu tenho um propósito dentro de mim, que eu quero deixar alguma coisa feita, devolver a Deus o tanto que Deus me dá. E aí eu vi na instituição uma forma de fazer por mais pessoas. Eu lembro que lá atrás, eu dizia, Painho, a gente tem que fazer mais, alguma coisa pelo social. E a gente faz algumas coisas. E ele dizia, mas tu tem 300 funcionários, faz pelos teus funcionários. Faz primeiro pelos teus, depois tu faz pelos outros. E aí, na instituição, eu vi isso, assim. A gente tem alguns projetos sociais bem bonitos. Semana da Criança, entre outros. Por exemplo, assim, quando eu cuido do transporte público. Eu não, mas é a instituição. Para o associado, eu estou cuidando para a população também, porque o transporte público não vai beneficiar só o associado, só o funcionário do associado. Ele vai beneficiar toda uma população, né? O turismo como um todo. E aí eu vi na associação essa possibilidade de eu fazer mais pelo social, né? Mais para a população. Devolver a Deus um pouquinho o tanto que ele me dá. E aí entra na Brasel, sem entender direito o que era. E o que é a Brasel? Explica aí para quem não conhece o que é a Brasel. O que é a Brasel? A Brasel é uma associação que ela representa e desenvolve um setor, o setor de alimentação fora do lar. E o setor de alimentação fora do lar vai além de bar e restaurante, né? As padarias entram, as casas de festas entram, o setor de entretenimento entra, está inserido dentro da Brasel. Então, é um universo. Mas é uma associação, quem tem esse tipo de empreendimento podem ser associados. Associados. Certo. A gente não é sindicato, sabe? Tá? Mas a gente é uma associação que representa e desenvolve. E nacional, tem a nacional, todos os estados têm. Que tamanho é a Brasel hoje no Brasil? A gente diz que a gente está no top 10 das 10 entidades mais influentes. Eu arrisco dizer que a gente está no top 5. Então, hoje a gente é a nível nacional, em todos os estados. Quem é a top 1? Não, aí você me coloca numa situação difícil. Eu digo que a gente está entre as 5, de repente a gente é até top 1. Porque fica muito difícil de mensurar. Tá. Mas aí a gente está em todos os estados do país. Você falando aí assim. Pela representatividade. Como eu faço parte da CDL também, sou diretor lá na CDL, e a CDL também é uma instituição que ela está em quase todos os municípios, sabe? Pela capilaridade que é comércio. Sim. Embora hoje também entre outros segmentos. Tá? Então, sim, você falou aí, tem as associações comerciais, tem a Brasel. A Brasel tem uma penetração muito grande, né? Porque toda cidade tem restaurante. Então, assim, não sei como é que é a área de atuação. Você tem uma João Pessoa em Campina Grande ou é uma só?
Nós temos uma em João Pessoa que cuida do estado todo, que é aqui eu presido. A de Campina Grande, ela cuida de algumas cidades, mas ela está ligada É uma sucursal, tipo uma sucursal, é isso? A gente chama de regional. Tá. E a gente chama de seccional a do estado. Aí lá então, tem a regional está ligada. Lá tem um diretor. Lá tem um presidente também, mas que está ligado à da seccional. Entendi. Que é a minha, que é a que eu presido. E a nossa está ligada à nacional, que tem um presidente, que aí ela fala com todos os estados. Então, vem da nacional para baixo. A nacional manda para a seccional manda para a regional e para os núcleos. Então, a gente tem núcleo. Então, Campina é núcleo? Não, Campina é regional. Tá. Ela tem um presidente. Você sabe quantas regionais tem e quantos núcleos aproximadamente? Na Paraíba, a gente só tem uma regional e um núcleo. Onde então, é que é o núcleo fica em Bananeiras. Certo. E aí ela pega aquela região toda ali. Eu não vou saber lhe dizer quantas cidades. Tá. Nem que a regional pega. Só para entender que existe a nacional, as estaduais, as regionais e os núcleos. Essa é a estrutura, certo? O núcleo de Bananeiras, ela está ligada diretamente à seccional. Não está ligada ao regional. Tá. A gente está montando mais 2 núcleos. Em Patos... agora a gente está abrindo de Patos e a gente... Talvez Souza. Vocês têm atuação propositiva, associativa, mas você também algumas causas que a Brasel Nacional local reivindica, tipo assim, ações coletivas, ou vocês não entram nessa parte, não? Não, entramos sim. Por exemplo, a gente está trabalhando antes da escala 6x1, que eu sei que é um tema que você vai querer falar, mas antes disso a gente está trabalhando pela desoneração da folha. O primeiro salário na folha. Então, é uma luta da nacional. Então, todos os presidentes de seccional, ele tem que visitar todos os deputados federais e todos os senadores, explicando o que é a proposta. A gente fez um estudo com a FGV, para mostrar em números, em dados, que se paga, que é necessário, que é importante, que vai ajudar o setor e o Brasil. Então, a gente fala com o vice-presidente. A gente está tendo agora um congresso que eu não pude ir, mas começa hoje. Então, hoje a gente recebe... Claro que você tem aqui comigo um compromisso. Exato, aí, né? tenho um compromisso aqui com você. Mas a gente recebe, desde do ano passado, estava o vice-presidente do país, né? Deputados, senadores. Então, a gente recebe todo o legislativo e alguns do executivo. Já que estamos falando de números aqui, como é que vocês viram, como é que vocês fizeram o estudo, qual é a percepção, qual é a solução para essa questão da escala 5x2? Num setor tão diferenciado. Nós lutamos muito aqui, como Farol, mostrando que deveria ter tratamentos diferentes para setores diferentes. Não posso pegar todo mundo e colocar na mesma paridade, se são propostas de valor, são serviços para a sociedade diferente. Como é que eu posso tratar igual? Isso. O que vocês... O dado que a gente tem é que 1/3 da população, 1/3 dos funcionários, não terço da população não, mas 1/3 dos CLTs, eles trabalham em regime 6x1. 2/3 já trabalham no regime 5x2. Vamos para o nosso setor, que é uma discussão muito ampla. O que é que o nosso setor ele traz de dados? Na ponta, no cardápio, vai ter um aumento de 9%, de 7% a 9%. Mas qual é a diferença? É que o nosso funcionário, apesar de continuar com o mesmo valor de salário, ele não vai ter o mesmo poder de compra, e depois a gente paga comissão. Aqueles 10% que o cliente paga na conta, que não é obrigatório, mas que ele paga, ele é distribuído entre os colaboradores. Aquilo representa, a depender do funcionário, de 30% a 70% do salário dele. Estamos dizendo que esse funcionário ele vai passar 52 dias do ano sem receber de 30% a 70% do salário dele. É muita coisa. O poder de compra dele vai cair. O poder de compra vai cair, mas o salário dele também vai diminuir. Porque ele não vive só do salário mínimo. Né, do salário da categoria, que não é um salário mínimo, salário da categoria. Ele vive também da comissão. E essa comissão vai cair. Então, quando eu vou ter que contratar mais gente, como é que funciona? Pelo menos nos meus empreendimentos, porque a convenção coletiva da gente, ela deixa aberto para o empregado, junto com o empregador, ele decidir se vai ser rateado por igual ou se vai ser por setor. No meu,
o atendente, ele fica com 5% e o restante é distribuído entre os setores. Então, se na minha cozinha eu tinha 10, eu pego o valor e divido para 10. Se tem 15, eu vou dividir para 15. Vai ser o mesmo valor. Então, 1.000 dividido para 10 dá 100. Mas 1.000 dividido para 15 vai dar menos. Então, ele já está perdendo salário. Ele perde salário. Porque é uma comissão que faz parte do salário dele. E os produtos, não só no seu setor, mas em todos, vão ter uma majoração devido ao custo de produção que será maior. Sim. Então, assim... O poder de compra dele a gente tem um episódio aqui só falando sobre esses números, sabe? De vários setores. E assim, a nossa visão é que nós não somos contra a mudar a escala. Nós somos contra a forma como está sendo feito. Na verdade, nós da Brasel, nós somos contra a mudança da escala, até porque ela fere o princípio da negociação entre patrão e consumidor. Agora, a gente não é contra a mudança, porque existe a diferença entre escala e jornada. Isso. A jornada, ela trata das horas trabalhadas. Isso. E aí, sim, não é uma tendência mundial, mas assim, já tem mais ou menos 20 países que elas tratam sobre jornada. Então, é obrigatório trabalhar no máximo 40 horas semanais. Mas nenhum país do mundo, José, ele trata sobre escala. Então, assim... Seremos o primeiro, e aí, assim, se ninguém no mundo trata sobre escala, algum motivo tem. Eu tenho uma associada, a gente fez participou de alguns reuniões, debates. De alguns debates. Fóruns, né? De alguns debates, e aí deu entrevistas, e aí a gente botou na rede social. E a gente teve associado criticando a postura da Brasel. Estou na Brasel, mas não me representa, porque isso é um absurdo. E aí eu saí ligando para cada associado. Não, você está numa instituição que lhe representa, eu tenho que lhe explicar por que a gente está assumindo esse posicionamento. E aí, quando eu começo a falar, mas eu já pratico a escala 5x2. Aí eu, certo. Mas o seu funcionário hoje, amanhã, quando de fato, né, for obrigatório, o poder de compra dele vai ser menor. Não, mas ele, no dia de folga dele, ele já faz extra no meu vizinho. Então, você não está lutando por uma escala. Na verdade, sabe, assim, muita gente que comenta, critica, não entendeu o que está acontecendo, sabe? Muita gente fala, às vezes, sem saber. Eu dei uma entrevista também, fiz uma conta rápida. Essa aí, olha, você recebia 2.000 para comprar X, agora você vai receber 2.000, mas o produto aumentou. Você não sabe fazer conta, então me explique. Seu poder de compra vai cair. Então, mas tem gente não entende. Pelo dado que eu tenho, mais ou menos 10%. Mas aí tem uma outra questão, que antes, assim que saiu o projeto de lei, né, que começou essa busca enlouquecida do governo por conta da popularidade do presidente, e aí não falando de política, mas é um ano eleitoral. A gente tá, assim, até fevereiro. Eu acho que a gente não deve falar levantar a bandeira, mas das questões que atingem a gente, deve falar sim, entendeu? Até fevereiro. Para que ele saiba que a gente tá percebendo isso aí, porque como o Zé Carneiro diz muito aqui, a gente tá balançando o sino, tá mostrando, vem bronca, vem bronca, vem bronca. Então, assim, pelo menos nós fomos omissos. Sim. Nós mostramos, não é questão de ser contra ou a favor, é a forma como estão fazendo, o momento que está fazendo, a pressão que está sendo feita para aprovar de todo jeito, para poder. Tanto que nós tivemos aí uma aprovação geral, popularidade, como você falou. Então, aí, voltando aqui, até fevereiro, os ministros, 3 ministros, Haddad e mais 2, diziam que isso não era função do governo avaliar. Era entre empregado e empregador. Popularidade de Lula cai, e aí vem com essa pauta muito forte, é uma pauta populista. Né? Em ano de eleição, sem tempo de debate, sem tempo de dar tempo à população entender os prós e contras. Sem dar coragem para que alguém vote contra. Não tem como. Como é que tu vota contra numa ano de eleição? E aí, o que é que acontece? Assim que sai... A gente tinha um dado que 83% da população, 86%, 80 e poucos por cento da população eram a favor. Começamos a debater. A gente da Brasel, a gente buscou muitos canais para a gente debater, mas não só a gente, todas as entidades produtivas começaram a procurar espaço para debater e para mostrar à população que a realidade era outra. E aí, hoje, o último dado, a última informação que eu tenho é que
caiu de 80 e poucos para 50 e pouquinho. Pouquinho, menos de 55%. Quando a população começa a entender que não é assim do jeito que ela está falando. Meus funcionários, eu fiz reunião com eles. Vocês sabem que vocês vão perder, né? Eu também fiz também. Eu fiz, e olha que eu já trabalho com a 5x2 no meu segmento. E eu fiz reuniões e disse, olha, que mesmo 5x2, mas vai mudar a carga horária. Disse, olha, vai acontecer, deixei eles falarem, esclareci para eles e percebi que eles compreenderam que não era o que eles estavam entendendo. Então é importante que todo empresário reúna e diga, explique, até para que depois diga assim, não foi falta de aviso. Os meus, assim, hoje eu faço em 2 momentos, tá? Período de baixa, agora tá chovendo. Eu consigo fazer um 5x2 e do banco. Porque no verão, para eles tirarem um dia de folga, é um sacrifício, porque eles não querem tirar. Porque eles vão deixar de ganhar a comissão. Então, os meus entenderam, né? A complexidade, eu espero que aí vai passando para demais e aí vai caindo essa popularidade desse projeto. Tanto é que agora a gente já está em um outro cenário. Tâmara, vamos sair um pouquinho desse assunto agora, falar um pouco, para a gente já caminhar aqui para o final, sobre como você falou no começo, mas empreender num ambiente muito masculino, porque me parece que restaurante é mais masculino também, não é só a Ceasa não, né? A Ceasa é mais. Eu tava aqui buscando na minha cabeça aqui, eu conheço mais dono de restaurante que dono de restaurante. E eu tava no dia dos namorados agora, saí para jantar, e chegamos no restaurante, tava lá o dono do restaurante e a dona, e eu vi a correria dele, sabe? Eu tenho um projeto de abrir um restaurante também, sabe? Só que o meu é diferente, é inovador, totalmente diferente de tudo que tem aqui em João Pessoa. Até podemos conversar, talvez se terá ser o projeto, tá? Mas é uma proposta totalmente disruptiva do que tem em João Pessoa aqui. Mas eu penso, logo desisto, sabe? Porque, acho que se você conversar comigo, você vai desistir, não me convencer. Eu conversei, não vou dizer o nome aqui, porque não me autorizaram, com a dona de restaurante outro dia. Madrugada, conversando, você conhece muito bem, tá certo? Eu disse assim, rapaz, eu gosto muito de cozinhar, sabe? Meu hobby é cozinhar, sabe? E eu cozinho pra muita gente. Mas ela me contando que tem um prato que ela faz, que é assinado, que passa 2 dias cozinhando, não sei o quê, enfim, é um prato diferenciado. Eu disse, olha, eu gosto de cozinhar, mas minha comida é diferente, sabe? Minha comida é assim, eu pego a que minha mãe ensinou, é aqueles arroz de graxa, sabe? Com aquela galinha de capoeira, é mais gostoso do que o meu, sabe? Enfim, mas como você tá num segmento que exige tanto de você na hora que você tá, assim, no seu lazer, no seu descanso, né? Até pegando um pouco aí o gancho, né? Temos que cuidar da saúde mental do time. Quem cuida da nossa, né? Então, como é que tá num segmento que exige tanto? Porque, assim, o verão é quando exige mais, é o dia do namorado que exige mais. Como é que é essa relação vida pessoal e negócio num ambiente tão desafiador? Eu vou quebrar a sua pergunta por partes. Então, primeira parte, assim, eu acho que... Lembra que eu disse a você lá atrás que esse foi o meu momento mais desafiador, mas também foi um momento de maior crescimento. Então, eu acho que só agora há pouco que eu comecei a entender que eu sou uma mulher no meio dos homens dentro do restaurante. Eu achava que era só dentro da Ceasa. Porque eu acho que eu criei essa minha estrutura tão robusta que eu não me via diferente de nenhum homem. Então, como eu não me via diferente... Porque às vezes o preconceito nasce primeiro dentro de você mesmo. Então, eu não via ninguém ter preconceito. Dizendo assim, mas é difícil, né? Uma mulher empreender. Pra mim, não. Pra mim, eu acho que é igual um homem. E passei... E vi durante muito tempo isso. Hoje eu consigo entender que, de fato, tem algumas coisas que são diferentes, obviamente. Sendo que eu já tenho uma postura de muitos anos, de muito nova. Tá preparada, tá... Uma postura foi muito forjada firme. na labuta ali no trabalho, no dia a dia. Não deu tempo de pensar nisso, não, né? Não, e tá trabalhando muito com homem. Então, eu acho que assim, o outro só vai até onde você permite, perdão. E o outro só faz com você aquilo que você permite. Então, como minha postura... Desde muito nova, sempre foi assim, muito no imperativo, sempre muito altiva. Ficava muito difícil de alguém me tratar diferente do que trataria um homem. Então, eu não senti muito preconceito, não vou mentir. Hoje, às vezes, eu sinto mais enquanto a Brasel. E aí eu vou explicar por quê. Porque não é a minha zona de conforto. Não é um lugar que eu estou desde sempre. E porque, normalmente, eu me sento à mesa
como única mulher, ou como só eu e uma outra mulher e muitos homens. E às vezes eu me constranjo por estar naquele momento ali. Mas aí depois não, constrangei por quê? Porque eu não sou diferente, tá tudo certo. E aí vou e dou minha opinião, e dou minha palavra, e sou muito bem respeitada e muito bem atendida. Meu marido me acompanha muito em muitas coisas. Em alguns momentos eu até prefiro que ele me acompanhe. Em algum momento, assim, que ainda ninguém me conhece, que é muito novo para mim. Mas, de fato, eu não me coloco nesse lugar da mulherzinha indefesa. Não, eu me vejo como um homem. Tá, você tocou num assunto, assim, que é... E eu já passei também, por ser nordestino, muitos preconceitos com o projeto lá fora. E isso nunca me abalou. Pelo contrário, eu pego aquilo ali e uso como alavanca. E digo, vou fazer melhor do que eu ia fazer. Isso. É muito isso comigo também. Mas a gente vive hoje, estamos num mundo em que... de muita baixa autoestima das pessoas. Você não tem, mas muitas mulheres têm. O que você diria para essas mulheres? Pessoas que não se cuidam, às vezes. Pessoa que... Até falo isso porque hoje um dos meus negócios lá, que é a parte de cuidar da beira das pessoas, eu percebo que as pessoas, elas mudam, elas se transformam quando elas passam a se cuidar. Sim. O que você diz para essas mulheres hoje em dia? Como é que elas podem pegar essa situação? Mulheres que têm um casamento que não são legal, mulheres que vivem um relacionamento, às vezes, até abusivo, tá? Tóxico, como se diz, né? E eu conheço muitos casos, tá certo? Que nós somos obrigados a denunciar hoje em dia, né? Mas o que você diz para essas mulheres? Como é que elas podem trazer um pouco dessa sua força, sua garra? Vem de onde? Como é que você consegue fazer isso? Aí eu acho que já entra também na segunda parte da sua pergunta, né? Como é que a gente lida com o pessoal e o profissional? E, de fato, o restaurante, eu digo que a nossa escala é 7x7. Aí eu aprendi com uma outra associada que a nossa é 7x14. Porque são 2 turnos, né? Acorda de madrugada, fica trabalhando, né? Não, assim, a maioria dos restaurantes, eles abrem almoço e jantar. Uhum. Então, elas trabalham o dia todo, porque começa cedo, né, com preparação. E um restaurante abre de 11 horas, mas já abriu às 8. E aí vai fechar meia-noite. Não é o meu caso, porque eu optei por só trabalhar de dia, só tenho um beach club. Mas a gente realmente trabalha muito, e a gente trabalha justamente quando as pessoas estão se divertindo. Então, não é fácil ter relacionamentos. Meu marido, ele também é empresário, ele entende muito. E eu acho que hoje eu tenho uma relação matrimonial muito, muito, muito boa pelo que eu sou. Então, em um momento da minha vida, Josué, eu também tive essa baixa estima, não como empresária. Porque como empresária, eu sempre fui muito forte, muito firme. Mas como mulher, porque eu desenvolvi tanto o meu lado profissional, que eu acho que eu deixei um pouquinho a desejar no meu lado pessoal. E aí teve um momento que eu disse assim, não, o que é que eu busco? Equilíbrio. E aí, enquanto equilíbrio, você tem que desenvolver seu lado profissional e seu lado pessoal. Eu comecei a desenvolver meu lado pessoal, comecei a ser cuidada pela sua esposa, né? E aí, de fato, a gente muda. Então, assim, a roupa que a gente usa... Eu sou cliente dela, é cliente da gente também, viu? Ótimo, inclusive, doutora Gleice. Tô fazendo jabá da sua mulher, viu? Ela vai gostar disso aí, viu? Vai. E aí, assim, a gente começa a entender que é um conjunto. Se você é muito boa naquilo que você faz, mas você não tem um lar, você não tem um casamento bom, uns filhos bons, você tá frustrada. Você não pode dizer que você tá feliz. Né? Que você é competente. Aí eu fui começar a buscar esse equilíbrio. E aí o que eu digo às mulheres é: busquem equilíbrio. Gente, não tenho tempo para ir para academia. Eu acordo 4 horas da manhã, vou molhar às 5 horas da manhã, para poder ter tempo. Mas eu tenho que ser minha prioridade. Porque se meu corpo não tá bem, os meus negócios não vão bem. Eu faço terapia, porque se eu não fizer, minha cabeça não tá bem, os meus negócios não estão bem. Eu cuido de muitos. Então, toda vez que eu penso assim em alguma coisa, hoje eu tô com 200 funcionários, são 200 famílias que dependem de mim. Sendo que para eles dependerem de mim, eu tenho que estar bem. Hoje eu ia com
meu RH dentro do carro, a gente ia visitar uma unidade e ela dizia que estava muito difícil porque falava e as pessoas não seguiam o processo e o administrativo tinha se juntado e tinha entendido. E elas disseram, imagina, Tâmara, como é? Aí eu disse, olha, muda os níveis, mas é do mesmo jeito. Agora, a diferença é porque eu me cuido muito. Eu comecei a viver uma vida de equilíbrio, onde eu pego todas as partes. E aí, não é que eu dê 10% a cada um. Não é que eu reparta em partes iguais. Não é uma pizza com pedaços iguais. Mas eu faço meu planejamento dizendo assim, ó, tantas horas do meu dia para trabalho, 10 horas normalmente, de 10 a 12 horas às vezes, mas hoje eu durmo 6 horas por dia e, enfim, aí começa a ir dizendo, é tanto para eu fazer meu skincare, cuidar da minha pele, cuidar do meu cabelo, é tanto para eu poder malhar, e aí eu começo a fazer meu planejamento e monto minha rotina. E aí uma coisa que me ajuda muito, que eu não fazia isso, porque eu apagava só incêndio, é montar a rotina, é fazer planejamento, é seguir processos, e isso muda a vida de qualquer pessoa. Montar dá muito trabalho, é muito difícil, mas é libertador. E é só depois disso que você começa a ver crescimento e que sua postura muda, o seu perfil muda, e as pessoas lhe veem com outros olhos porque de fato você mudou. Eu sou testemunha disso. Eu vi você fazendo a apresentação lá naquele jantar, um convite a você faz um tempo, e você não falava como você fala hoje de assuntos que estamos tratando aqui. Esse equilíbrio entre pessoas, você parecia mais, se me permite falar, tá? Sim, sim. Você parecia mais vou chamar aqui, um trator. Era só trabalho. Você não trazia com essa leveza esse olhar que a mulher precisa ter para a sua vida pessoal. Talvez tenha muita gente hoje vivendo o que você vivia naquele tempo. Eu não sei se coincide o tempo que você fez aquela apresentação lá no Santa Grelha para hoje. Mas enquanto você falava aí, estava passando um filme aqui, eu lembrando da sua apresentação. E você está totalmente mudada, não só por fora, mas por dentro também. Parabéns, porque eu tenho certeza que você hoje é mais feliz do que naquele tempo, tá? Oh, com certeza, com certeza. E eu agradeço, inclusive, a doutora Gleice faz parte desse processo, então você faz também. Tem alguma coisa que eu não perguntei que você queria responder antes de encerrarmos? Não, assim, se for para dizer alguma coisa a alguém, é isso, gente. Busquem, de fato, o equilíbrio. É mudança de vida, é mudança de estilo de vida. Seus negócios vão agradecer, mas a sua família também. Deus vai agradecer, né? Eu pego meia hora do meu dia. Minha primeira hora do meu dia é dedicada a Deus. Eu prefiro me atrasar. Eu não gosto de me atrasar, mas eu prefiro me atrasar para algum compromisso. Mas eu não saio de casa sem fazer minhas meia hora de devocional. E aí, já é um devocional meu estruturação do dia, né? Saio, pego minha agenda, analiso, cuido de mim. Então, se cuidem, porque não tem como você ajudar o próximo se você não estiver bem. Não tem como você ajudar a sua empresa, fazer sua empresa funcionar, fazer sua casa funcionar, fazer seu filho ser próspero, fazer seu marido ser próspero, se você não se cuida. Então, se priorizem. Muito bom. Daria para a gente conversar aqui mais uns 2 podcasts, mas estamos chegando ao final. Quero agradecer aqui a sua participação, tirar um tempo aí da sua correria, que eu sei que é grande, porque administrar vários empreendimentos e uma instituição realmente toma muito tempo da gente, e fazer esse convite para que a gente possa unir forças aí das entidades. Vou falar aqui, não está assinado ainda, tá? Não sei se quando esse episódio for ao ar já vai estar assinado, mas estamos aí fechando uma parceria para criar o Farol Gourmet, onde nós vamos de restaurante em restaurante. Queremos começar aí com a sua palestra. Sim. Mais uma vez para os participantes lá do Farol, onde vamos chamar os membros, os familiares, e abrir também para a população. Nós precisamos valorizar o que é local, trazer histórias inspiradoras como a sua, para que a gente possa unir forças. Eu digo sempre o seguinte, que o setor produtivo precisa estar unido para propor, para mostrar para o setor, para quem administra, para quem está do outro lado do balcão, entender nossas dores e podermos assim construir uma Paraíba ainda melhor para todos, tá? E assim chegamos ao final de mais um episódio com essa história brilhante.
Você que nos assistiu, comente, compartilhe, nos ajuda a construir os próximos. Farolcast é o podcast que traz aqui as pessoas que fazem as coisas acontecerem.